E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo hoje mais que especial. Estamos recebendo alguém muito especial aqui, o Dr. José Carlos Amaral, reumatologista, com uma trajetória assim fantástica aqui no nosso estado. E eu tenho uma gratidão imensa e uma honra de receber o senhor aqui, doutor. Ô, Elga, o prazer é todo meu, é um convite que eu recebi com muito carinho, muita alegria. É um reencontro, né? Sim. A gente já se conhece há tantos anos e estamos aqui à sua disposição para bater esse papo gostoso aí. Com certeza, trazendo informação, né, doutor? Porque a medicina vem evoluindo muito, graças a Deus. A tecnologia contribui muito para isso. Então, são coisas que a gente precisa trazer ao conhecimento do público, que às vezes está passando por alguma situação e não tem o conhecimento, principalmente no caso de doenças reumáticas, né, doutor? Existem alguns alertas que as pessoas não conseguem fazer essa relação, que se trata de algum problema que você pode atribuir ao sistema locomotor, que fala aparelho locomotor? Aparelho locomotor, sistema imune, sistema e assim imune. Vai, né? É muito amplo, né, doutor? Então, doutor, as doenças reumáticas, é assim que fala, quais são as principais? São divididas em grupos, né? São cerca de 200 doenças. Nossa! Os chamados reumatismos, né? Na verdade, reumatismo, é bom esclarecer, é um termo de uso genérico. Isso que eu ia perguntar, senhor. Que a gente emprega para qualquer dor que atinge o aparelho locomotor. Não é dor de barriga, não é dor de cabeça, pode ser um reumatismo, né? Todo mundo, antes, há um tempo atrás, eu acredito que isso mudou, todo mundo falava, eu tenho reumatismo, é uma dor, não é verdade? Isso. E, na verdade, reumatismo não é uma doença, é um termo de uso genérico. As doenças reumáticas, cerca de 200 doenças, são divididas em grandes grupos de causas. Tem as doenças degenerativas, as artroses, tem as doenças metabólicas, cujo exemplo principal são a gota, né? Doenças infecciosas, reumáticas infecciosas, artrites infecciosas, as artrites reativas, que é, por exemplo clássico é a febre reumática, né? Que é uma artrite reativa. Tem as doenças reumáticas ocasionadas por algumas doenças sistêmicas, por alguma doença rara, doenças neoplásicas, câncer que atinge o aparelho locomotor, que dá dor, secundárias dessas doenças, e tem um grupo grande de doenças imunoinflamatórias, doenças autoimunes. Entendi. Então, doenças infecciosas, doenças degenerativas, doenças metabólicas, doenças imunoinflamatórias e outras, vamos chamar de outras, uma miscelânea de casos. Entendi, doutor. Mais ou menos por aí que se situam essas cerca de 200 doenças reumáticas. Entendi. E que são onde você encontra mais casos? São as mais comuns. Isso. Aí você consegue, dentro desses 5 grupos, colocar quase todas as doenças reumáticas. Entendi. Entendeu? As doenças reumáticas imunoinflamatórias, autoimunes, tem como exemplos a artrite reumatoide, o lúpus eritematoso sistêmico, a espondilite anquilosante, a artrite psoriásica, a esclerodermia e a chamada... São doenças raras essas? São doenças... Hoje não mais, né, doutor? Há um tempo relativamente raras, né? Sim. Relativamente raras. Hoje você, principalmente a lúpus... Mas a população muito grande acaba tendo um volume bom de casos, né? Um número bom de casos. Entendi. Principalmente a lúpus, que há um tempo atrás, vamos colocar 15, 20 anos atrás, era algo que ninguém sabia o que era. Hoje já é comum você encontrar pessoas que é uma doença crônica, né? Sim, de um modo geral, as doenças chamadas reumáticas autoimunes, elas têm um caráter evolutivo crônico. Existem alguns sortudos que fazem surtos de doença que duram semanas ou meses e evoluem para a cura. Olha que maravilha! Acontece? Acontece num pequeno número de casos, mas a maioria dos casos tem um caráter evolutivo crônico. Sim. E a grande maioria evolui com períodos de exacerbação, piora, alternado com períodos de melhora, mas sem atingir a chamada remissão, sem ficar totalmente quieta a doença. Tem sempre algum nível de atividade. Entendi, doutor. Entendeu? Essa é a forma com que evolui a maioria das doenças autoimunes. Doutor, as pessoas que
desconfiam que tem algum problema, existem sinais assim de alerta que a pessoa Sim, tem que se ligar? Com certeza. Vamos dividir em doença aguda e doença crônica. Sim. Vamos colocar uma linha de tempo aí, 6 semanas, 8 semanas, 6, 8 semanas. Todo sintoma reumático que dura mais do que esse período, a gente chama de crônico. Então, Entendi. esse é um alerta para você procurar um especialista, porque você provavelmente tem uma Alguma doença coisa reumática crônica se instalando aí. Quanto Entendi. antes você diagnosticar, melhor. A questão do diagnóstico precoce também Sim, é algo diagnóstico pontual precoce nesse é caso. fundamental. Fundamental, doutor? Porque os danos teciduais, eles evoluem ao longo do tempo. E quanto menos tempo de atividade, quanto menor o tempo de atividade de doença, né, menor é o dano tecidual. Entendi. Nós estamos falando de doenças aí que podem acometer qualquer tecido, qualquer órgão. Sim. Né? E aí falamos de sistema nervoso central, falamos de rins, falamos de pulmão, coração. As doenças elas evoluem e atacam outros órgãos. Tem doenças reumáticas que são pontuais. Sim. Por exemplo, reumatismo de partes moles, uma bursite, uma tendinite, uma artrose localizada. Tipo, Agora, ela não evolui, ela é localizada. localizado. Mas as doenças autoimunes, elas têm um caráter mais sistêmico e um envolvimento mais geral, podendo afetar qualquer setor do organismo. Entendi. Especialmente o lúpus, que é o grande exemplo dessa doença mais complexa, né? Sim, o dentro da lúpus, reumatologia. eu não sei, o senhor pode me dizer com propriedade, o lúpus ele ataca rim, coração, pulmão? Qualquer tecido, qualquer órgão. tecido, qualquer órgão. Então, é muito comum, a grande maioria dos pacientes com lúpus tem envolvimento cutâneo da pele, né? E envolvimento articular. Então tem dor e inchaço nas juntas e tem lesões de pele. Maioria. Não pode sol, né? A maioria tem esses problemas, mas existem casos de lúpus que aparece só com lesão de um tecido, uma inflamação renal só. Sim, não manifesta, não tem outras manifestações. Tem cutâneo e articular. Dificulta mais o diagnóstico, né, doutor? Às vezes é só hematológico. Sim. Uma anemia hemolítica não explicada por outra causa, uma queda de plaqueta, entendeu? Pode ser um lúpus por trás disso. Entendi. Doutor, com essa questão aí da dificuldade de diagnóstico que existe, porque pode se manifestar de várias formas, hoje em dia existem equipamentos assim que facilitam esse diagnóstico, ou exames, tudo está mais moderno? Nos últimos 15, 20 anos, né? Sim. Melhoramos muito o potencial diagnóstico em todas as áreas da medicina e na reumatologia também. Essa melhora se deu tanto numa melhor compreensão da sintomatologia, como na possibilidade de fazer exames que antigamente não eram acessíveis, né? Sim. Muitos exames laboratoriais novos, né? Muitas análises do sangue novos autoanticorpos, entendeu? Novos marcadores de doença. Então, assim como também métodos de imagem, né? Sim. Métodos de exames de imagem. E biópsias também, com tecnologia nova, com possibilidade de novas leituras. Entendi. Tudo isso melhorou o potencial diagnóstico. Olha que e maravilha. o tratamento também. O tratamento também tem avanços interessantes. Olha que maravilha. Nos últimos anos. Podemos nós conversar um pouco sobre isso também. Nós podemos também comemorar, graças à tecnologia, né, que vem evoluindo e trazendo aí, abrindo possibilidades e também se tornando menos agressivas as doenças e tratamentos, Sim, né? sim. No caso, o efeito colateral também, não é verdade? Sim, sim. Então, antigamente tratávamos essas doenças autoimunes basicamente com corticosteroide, né, derivado de cortisona, que empregávamos doses altas, né, para poder controlar. Sim. Porque eram os recursos que tinham. Hoje temos novos imunossupressores, né, novos medicamentos que auxiliam muito no controle dessas doenças. O imunossupressor, ele reduz a imunidade? É preciso, talvez, que a gente explique um pouquinho o que é uma doença autoimune, né? Por que ela ocorre, né? O doutor, ele é professor também, é super didático, né, sim, doutor? Vamos tentar. O sistema imune é um sistema complexo. Sim. Né? Ele tem milhares de células e o tecido linfóide, né, envolvido na proteção do organismo contra agressões microbiológicas externas, fungos, bactérias,
né? Sim. Protozoários, enfim, tudo que agride, invade, ele vai lá e defende. Ele exerce outras tarefas também não muito conhecidas, como, por exemplo, o papel do lixeiro celular. Ele fagocita restos celulares, faz a limpeza, né, de células que estão crescendo desordenadamente, faz agressão, evita o crescimento de cânceres. Olha só. De tumores, né? Vê um desenvolvimento de células. O câncer é uma falha do sistema imune também. Sim. Nesse mecanismo. E nessa complexidade de tarefa dele eventualmente ele fica confuso, ele apresenta falhas. Entendi. Apresenta falhas. Uma das características do sistema imune é atacar o que está invadindo ou o que está errado. E ter tolerância com os tecidos que estão normais, com as células normais. Ele não agride a si mesmo. Sim. Esse é o chamado mecanismo de tolerância imunológica. Nas doenças autoimunes, a falha está aí, na perda da tolerância imunológica. Eu tinha ouvido falar isso, doutor, como se, em vez de ele atingir só, ele volta contra si. Contra si mesmo, e isso leva à lesão tecidual. Entendi. Então, ele pode agredir qualquer célula, qualquer setor do organismo. A doença autoimune, ela não é específica da reumatologia. Em todas as especialidades médicas, existem doenças autoimunes. Sim. Uma muito conhecida, por exemplo, é o vitiligo. É verdade, né? Que na pele, né? Na pele, ele agride o melanócito. Sim. Mata o melanócito, faz a área branca. Entendi. É um exemplo de doença autoimune, né? Eu nem sabia que era uma doença autoimune também, o vitiligo, doutor. A esclerose múltipla, a neurologia. Que já é neurologia. Né? E sim, enfim, todas as especialidades médicas têm manifestações decorrentes dessa agressão equivocada do sistema imune. Olha, por isso. E aí, só para finalizar... Não, fica à vontade, doutor, por favor. Só para finalizar, esse sistema imune está exacerbado, está equivocado. Então, como é que a gente vai atuar do ponto de vista de tratamento? De preferência, você vai ver qual que é a molécula, qual que é a proteína ou citocina que está envolvida naquela agressão e bloquear especificamente aquela molécula. Hoje, o tratamento avançou nesse sentido. Você vê, por exemplo, a artrite reumatoide, ela é mediada por qual citocina, né? O lúpus, por qual citocina, por qual proteína, onde é que está o problema específico, qual que é a chave que eu tenho que virar para controlar especificamente essa doença. Os corticoides, os derivados de cortisona, que a gente usava muito antes, eles fazem uma imunossupressão mais genérica. Sim. Entendeu? Quando você dá uma dose alta de corticoide para o paciente, ele acalma o sistema imune, mas ele acalma com efeitos colaterais indesejáveis. Os novos tratamentos, eles têm menos efeitos colaterais indesejáveis, são mais específicos. Entendi, chamados doutor. Biológicos, né? Uma nova classe de medicamentos que surgiu nos últimos 15, 20 anos. Olha que maravilha. Essa evolução aí corrige também um problema que é pontual em relação ao uso contínuo de corticoide, que é o caso da osteoporose precoce, né, doutor? Podemos falar sobre isso um pouquinho? Podemos falar sobre Mas vamos dar uma isso. seguradinha. Eu vou chamar o intervalo, mas é rapidinho, a gente já volta.